O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então, Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide, procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, voltaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós até sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos o mistério da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o trido do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano, a 17 de abril. Em cada domingo, Páscoa semanal, a Santa Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as outras celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da Quaresma, a 2 de março. A Ascensão do Senhor, a 29 de maio. Pentecostes, a 5 de junho. O primeiro domingo do Advento, a 27 de novembro. Também as festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história,
o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúde e paz, amados irmãos, amadas irmãs, na alegria esperançosa de nos congregarmos aqui, bem no início deste ano novo de 2022, nesta casa que é nossa, de todos nós igualmente, porque é a casa de nossa mãe, a Mãe da Piedade, a padroeira do nosso estado de Minas Gerais. E daqui nós ligamos os nossos corações ao coração de muitos irmãos e irmãs de longe e de perto, do mundo inteiro, em preces, sobretudo nos deixando iluminar pela festa que hoje celebramos, a festa da Epifania, trazendo para nós grandes e importantes lições. Delas somos aprendizes, e como aqui lembrado agora há pouco, na proclamação feita pelo Padre Felipe, nós temos um caminho bonito para sintonizar o nosso coração com o coração de Deus e não nos distanciarmos dele. Esta saudação que faço aos irmãos e irmãs aqui presentes, quero estendê-la a todos aqueles que nos acompanham na alegria bonita deste dia do Senhor, da festa da Epifania, e bem no começo deste ano, quando precisamos nos investir de esperança e, sobretudo, do compromisso, como filhos e filhas de Deus, de contribuir com o que pudermos. Então, podemos muito contribuir para que a nossa sociedade brasileira seja outra e nós possamos superar tantos descompassos e promover a vida plena para todos os irmãos e irmãs no compromisso com os pobres e os sofredores. Por isso, alegro-me muito por essa oportunidade de subir esta montanha sagrada neste dia, para que, unindo-me ao coração do Padre Wagner, reitor, dos pró-reitores Padre Felipe e Padre Samuel, dos colaboradores e ministros, e daqui do alto dessa montanha sagrada, a 1.746 metros de altura, dizer ao mundo inteiro nossos votos de abençoado ano de 2022 e o nosso compromisso de transformar estes votos em súplicas, de modo que nós possamos percorrer um novo caminho, um caminho para fazer com que este ano novo seja de grandes e boas novidades para a sua família, para o caminho missionário de nossa igreja que está vivendo o sínodo e, sobretudo, também para a nossa sociedade brasileira urgentemente precisada de novos rumos. Sobretudo porque entramos neste ano carregando muitas feridas e muitos pesos dos descompassos destes 2 últimos anos, em razão da pandemia da Covid-19, que não acabou, exigindo de nós ainda cuidados e, sobretudo, o convite de aprendermos um novo estilo de vida, mas também pelas incompetências humanas, pelas dificuldades da nossa vida, pela pouca qualidade de respostas de representantes do povo e de todos aqueles que estão na condição de servidores. Entramos neste ano de 2022 com uma grande responsabilidade, que não é apenas de uma pessoa, de algumas pessoas, é uma responsabilidade comum a todos nós. E precisamos dar conta dela. Para isso, é preciso uma sabedoria especial. Para isso, é preciso uma luz especial.
Não basta, irmãos e irmãs, nem só a luz da nossa razão. Não temos o direito, quero lembrar, de ser irracionais. Não temos o direito. No entanto, o nosso mundo é um mundo de muitas irracionalidades. A violência, a indiferença, a multiplicação de situações de sofrimentos, a corrupção. A lista de irracionalidades é muito grande, mas não temos o direito de ser irracionais. Precisamos, portanto, de uma luz. E a festa da Epifania é exatamente para que tomemos consciência de que existe uma luz. Sem ela, o nosso caminho se perde. Sem ela, nós nos perdemos no caminho. É bela a intuição do profeta Isaías na primeira leitura que ouvimos, ao dizer da luz que vai brilhar em Jerusalém, a cidade, uma luz que vai atrair, porque vai indicar o caminho, uma luz que dá o rumo e não deixa perder a direção. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, fez uma observação interessante. A este Isaías, que fala desta luz, o mistério não for ainda a ele revelado, e nem à sua geração, às gerações anteriores. Este mistério é revelado a nós, pelo nascimento de Cristo, por sua presença entre nós, fazendo-nos crescer na consciência e no cultivo afetivo desta consciência de que não existe outra luz. É a única luz, como ele mesmo se apresenta: eu sou a luz do mundo. O mundo não pode ter outra luz. Se esta luz não brilhar para nós, se não a encontrarmos, caminharemos nas trevas, perderemos o rumo. Por isso, a festa da Epifania reaviva em nós este convite. Existe um alguém que é a luz, e esta luz é a que nós precisamos de procurar e seguir os seus passos, seguir as suas indicações. Na figura dos magos, como nos apresenta Mateus, encontramos o sentimento e a emoção interior que deve tomar conta do coração de cada um de nós. Partiram de longe à procura, para dizer, irmãos e irmãs, que o nosso coração precisa cultivar o desejo de procura para encontrar. Nós vivemos de procuras, e o que nos move é o desejo de procurar. Procurar um trabalho, procurar uma vida melhor, procurar quem amamos, procurar o outro. Mas nesta lista de procura precisamos incluir uma série de outras procuras. E, sobretudo, nós daremos conta de procurar tudo o que precisamos para cumprir a nossa missão, se nós prioritariamente, acima de tudo, procurarmos a Ele, Cristo, que é a luz. Os magos partiram de longe e o procuraram até encontrá-lo. Certamente se surpreenderam, encontraram-no numa simplicidade grande. Até para nos lembrar, irmãos e irmãs, Deus é simples, muito simples. Deus não é complicado, Deus não é distante, Deus não se reveste de uma glória que nos distancia. Deus é simples. É na simplicidade que nós vamos encontrar a Deus. Por isso é preciso ter um coração bom e simples para encontrar a Deus. E os magos o encontraram. Despertaram em Herodes a fúria e o temor, porque era um coração diferente do coração deles. Procurava a sua glória, procurava confirmar o seu poder, procurava simplesmente a sua honra,
procurava simplesmente o seu bem. Por isso, do coração dele nasceu a fúria, a preocupação e, sobretudo, bem o sabemos, como celebramos na 8ª de Natal, nasceu do coração dele a arbitrariedade, que não deixou poupar a vida de crianças de 2 anos para baixo. O coração humano depende do que procura. Por isso é que a gente popularmente diz assim, quem procura acha. Pai e mãe costuma dizer isso, olha, não disse que não devia fazer assim? Não lhe disse que não devia ter percorrido esse caminho? Quem procura acha. O nosso coração vive da procura. E é preciso procurar a Ele, mesmo de dentro das nossas limitações e fraquezas, mesmo quando muitas vezes nós queremos e desejamos outras procuras, é preciso nos educar e disciplinadamente procurar a Cristo. Dizer a Ele, Senhor, eu quero encontrá-lo. Multiplica em mim o desejo desta procura para que eu o encontre. A exemplo dos magos que compreenderam o mistério do amor que se revelava. Só na medida em que nosso coração se educa para procurar o mistério de Deus é que nós encontramos. Por isso, os presentes que eles trouxeram revelam a beleza do mistério do amor de Deus revelado em Cristo. A mirra que lembra o seu sofrimento. O Filho amado de Deus revela o mistério do amor maior de Deus Pai por nós, morrendo na cruz, derramando o seu sangue e ressuscitando. O ouro lembra a sua realeza, uma realeza de proximidade. O incenso chama-nos a compreender a beleza da glória de Deus e a nos deixarmos seduzir pela força da glória de Deus, que é presença amorosa. A epifania do Senhor é, portanto, a confirmação da direção de nossa vida. Se quisermos ir na direção certa, temos que procurar essa luz. Esta é a grande luz que precisa brilhar em nós. É um exercício de todo dia. Como todo dia a gente decide de fazer isto ou aquilo, de não fazer, de ir ou permanecer, de dizer ou de calar. A vida é feita assim, de desejos de procura. Por isso, do amanhecer ao anoitecer, a festa de hoje nos lembra, é preciso multiplicar em nós esse desejo de procura. Despertar nas crianças, desde cedo, o desejo de procurar o Senhor. Porque se a gente aprende isso muito tarde, é difícil. Por isso precisamos aprender desde cedo e nunca deixar de exercitarmos-nos nesta procura, para que o nosso coração não perca a dinâmica e a velocidade de fazer com que esta luz seja encontrada e brilhe para nós. O nosso mundo precisa desta luz brilhando. Ela está brilhando. Ela nunca se apaga, porque Deus está presente no meio de nós. O desafio existencial e humano é procurá-la, para encontrá-la. E encontrando-a, ela nos ilumina e nos tira da nossa fraqueza, nos levanta das nossas quedas, nos salva de nossas estreitezas e ignorâncias e, sobretudo, produz em nosso coração uma unção de sermos misericordiosos e fraternos uns para com os outros. Esta é a luz que nós queremos e pedimos que nos acompanhe ao longo deste ano de 2022. Temos muito a fazer, temos muito na sociedade brasileira a consertar. Temos escolhas importantíssimas a fazer ao longo deste ano. Precisamos dessa luz, que ela brilhe para nós e que ela brilhe também ao som
da nossa procura, para que, encontrando-a, ela nos ilumine e o nosso caminho seja um caminho marcado pela força do amor e nós possamos promover a vida. Renovemos em nós esta esperança, renovemos em nós esse desejo de procura e que, encontrando o Senhor cada dia, em cada prece, em cada momento, na gratidão por tudo que recebemos, pelo amor que recebemos de Deus e pelo amor que recebemos de irmãos e irmãs, os nossos corações se escancarem e a beleza luminosa desta luz que é a presença de Cristo nos ilumine e faça de cada um de nós, homens e mulheres, à altura da nossa condição maior e da nossa mais importante dignidade, filhos e filhas de Deus, consequentemente irmãos e irmãs uns dos outros. Se aprendermos esta lição e dela dermos testemunho, nós vamos, apesar de ser uma labuta enorme, nós vamos dar conta de mudar cenários vergonhosos de desigualdades sociais, de violências crescentes, de desrespeitos por parte de homens às mulheres, de filhos que estão abandonados ou de famílias que estão precisando de um novo compasso de vida. Vamos nos encher desta esperança e vamos abrir hoje e assumir o grande propósito de procurar Cristo, a luz, e multiplicado esse desejo de procura, a sua luz brilhe em nós e nós possamos ser luz de nossas cidades, de nossas famílias e do caminho missionário da igreja. É tempo de uma esperança nova, é tempo de um novo tempo, é tempo de graça de Deus, é tempo de labutarmos com alegria e com muito ânimo, com dedicação, como servidores e servidoras, para fazer um mundo melhor, marcado com o sabor do Evangelho de Jesus Cristo, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e